E chegamos à nossa aula de concordância nominal. Nós já vimos a concordância verbal, já tem uma aula aqui sobre a concordância dos verbos, e agora a gente vai ver como alguns nomes se portam na língua portuguesa. Você já vai entender. A concordância nominal, nós a fazemos de maneira muito tranquila, muito intuitiva. Quero que você olhe aqui. O adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral concordam com o substantivo a que se referem em gênero e número. Lendo essa frase, você pensa, não entendi nada. Calma que você vai entender assim que você vir o exemplo. As nossas músicas preferidas tocarão na festa. Perceba que eu estou dizendo as nossas músicas preferidas. Nessa frase, tudo está em sintonia. Então, o artigo as ele concorda com o pronome nossas, que concorda também com o substantivo músicas, e tudo ali se concorda. Então, está tudo alinhado. Perceba o segundo exemplo. Os nossos músicas preferidas tocarão na festa. Que estranho, né? A gente não fala dessa maneira. Então, essa é a regra geral. A criança, quando aprende a falar, já aprende a fazer concordância nominal. É muito tranquilo. Trouxe outros exemplos aqui. A advogada estudiosa comprou o curso de português. Então, a advogada concorda com estudiosa. Então, substantivo, adjetivo. As advogadas estudiosas compraram o curso de português. Aqui está no plural. Opa, vamos mudar para o plural. As advogadas estudiosas, substantivo, concorda com adjetivo. Os nossos livros do escritório foram rasgados. Então, a gente tem aqui o artigo, o pronome, o substantivo e o adjetivo. Está lá longe o rasgados, mas percebam que eles estão em sintonia, eles fazem a concordância de uma maneira natural. Queria mostrar isso para você, só se recordar aí dessa regra. Então, quando o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos do mesmo gênero, masculino ou feminino, há duas possibilidades de concordância. Primeira, o adjetivo concorda com o mais próximo. Por exemplo, o governador recebeu ministro e secretário espanhol. E neste caso, sabemos que apenas o secretário é espanhol. Quando eu falo ministro e secretário espanhol está concordando apenas com o mais próximo, tá? Secretário. Também posso fazer essa concordância com os dois. O governador recebeu ministro e secretário espanhóis. E isso significa que os dois são espanhóis. Também muito simples, né? E aí, quando o adjetivo vier pós-posto depois, há dois ou mais substantivos de gêneros diferentes, há duas possibilidades também. Ele pode sim concordar com o mais próximo, então ficaria assim. O advogado apresentou argumento e razão justa. O justa está fazendo a concordância com razão, tá? A razão. Documentos e atas anexadas. Anexadas está fazendo a concordância com atas. Ou ele pode concordar com todos, e aí ele ficará no masculino e no plural, que ele vai exercer aí um papel de neutro, porque o neutro na língua portuguesa é o masculino. Então, o advogado apresentou argumento e razão justos. Documentos e atas anexados, concordando com os dois no neutro, que é o masculino. Beleza, né? Se o adjetivo vier antes dos substantivos, concordará com o mais próximo. Isso também é tranquilo. O advogado usou novas técnicas e o novas concorda com técnicas e métodos. Ou o advogado usou novos métodos e técnicas. Também tranquilinho. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Brincadeira, não vai ter nada muito complicado, não. Mas a gente vai estudar algumas palavras e casos especiais, principalmente os erros comuns, tá? Porque aqui você não vai cometer mais aqueles erros que todo mundo comete, porque você está aqui entre os melhores do Brasil. Então, vamos lá. A palavra anexo. Como faremos a concordância da palavra anexo, uma palavra que causa muita dúvida? Então, anexo, anexa. E o que eu falar aqui também vai valer para incluso, apenso e junto. Então, a palavra anexo vai fazer
a concordância aqui normalmente. Então, segue anexo. Opa, deixa eu só mostrar para vocês antes aqui essa frase que está equivocada, tá? Aqui eu quero até fazer uma análise de concordância verbal. Segue anexo às planilhas de custas do processo. Você falaria as planilhas de custas do processo segue anexo? Não, né? Então, seguem anexas às planilhas de custas do processo. Beleza? Agora vamos voltar aqui para a concordância nominal. Então, documento anexo, documentos anexos. A palavra anexa, né, com adjetivo, ele vai concordar normalmente. Petição inclusa, petições inclusas. Volume apenso, volumes apensos. Os documentos seguem juntos, as provas seguem juntas. Tudo normal. Agora vem a expressão em anexo. O anexo, vocês já sabem que ele vai concordar normalmente. Ele vira anexo, anexa, anexas, anexos. Agora, em anexo, presta atenção aqui. Em anexo é invariável. E agora você pode até me perguntar, mas, prof, não é errado escrever em anexo? Muitas pessoas têm preconceito, né, contra a expressão em anexo, mas bons gramáticos já chancelam aí, já dizem que está tudo bem, já é uma expressão aí consagrada na língua portuguesa. Pode utilizar sim, tá? Apesar de que, né, é preferível que você utilize apenas o anexo, né? Parece melhor, mas você pode usar o em anexo se quiser. Então, a expressão em anexo ela é invariável, ou seja, não importa se os outros termos da oração estão no plural, no singular, no feminino, no masculino, a expressão nunca muda, nunca, 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 nunca. Você sempre verá em anexo dessa maneira aí, tá? Então, seguem em anexo as planilhas de custas do processo, ou seja, em anexo às planilhas. As planilhas estão no plural e no feminino aqui, tá? Plural e feminino. As planilhas estão no plural e no feminino. E a palavra em anexo está da mesma maneira. Ela não vai fazer essa concordância. Segue em anexo o documento solicitado. Então, sempre quando você optar por em anexo, deixa-o ali daquele jeitinho dele. Não mexe nesse cara que ele não gosta. Ele gosta de ficar na dele, tá? Ele não muda, cara antissocial. Então, ó, fica lá na dele em anexo. Já anexo vai fazer a concordância normal. Outras palavras importantes que precisamos ter atenção. É bom, é necessário, é proibido, mais o substantivo. Se o substantivo apresentar um determinante, as expressões concordam com o substantivo. Caso contrário, são invariáveis. Ou seja, se houver alguma coisa determinando aquele substantivo, um pronome, um artigo, enfim, o que vai acontecer? Vai fazer a concordância de acordo ali com a questão. Se não houver, se for no sentido genérico, se não houver, vai ficar invariável. Exemplo, esta água é boa para saúde. Esta água é boa para a saúde. Esta está determinando, então eu pego o copo e falo esta água é boa para a saúde. Então, é determinado. Agora, imagine que eu fale o seguinte, água é bom para a saúde. Água é bom para a saúde. Qual água? Não sei, água no geral. Qualquer água. Porque é bom fica invariável quando não há o determinante. É necessária a participação de todos. Perceba que eu estou colocando ali a participação de todos. Então, o necessário vai fazer a concordância. É necessária a participação de todos. Agora, se eu dissesse é necessário a participação de todos, ficaria é necessário e invariável, porque não tem nada determinando a participação de todos. É proibida a entrada de pessoas estranhas. Essa placa tão comum, né? A gente vê o tempo todo aí, é proibido, né? É proibido fumar, é proibido entrada, é proibido isso, é proibido aquilo, é proibido proibir, né? Não tem uma música que fala que é proibido proibir? Então, é proibida a entrada. Se houver um determinante ali, é proibida a entrada. A palavra vai fazer a concordância com aquele determinante, então vai ficar é proibida a entrada. Se não houver, vai ficar é proibido, porque aí ficaria invariável. Então é proibido entrada de pessoas estranhas. Pegou aí? Então, olha só, é necessário disposição, não temos determinante, vai ficar invariável.
é necessária a disposição. Entrada é proibido, porque não tem determinante. A entrada é proibida, porque tem determinante. Cerveja é bom, porque não tem determinante. Esta cerveja é boa, porque temos o esta determinando. Então, imagine que eu pegue uma cerveja, né, uma latinha de cerveja na mão, e eu falo, esta cerveja, não sei porque eu sou péssima para qualificar cerveja, tá, gente? Quase não bebo cerveja. Então, esta cerveja é boa. E aí você me responde, cerveja é bom. Qual? Qual cerveja? Aí você fala cerveja, qualquer uma, né? Basta ter ali a cevada que para mim é bom. Tô tomando, né? Tem pessoas que não são tão seletivas assim com cerveja. E aí imagine que eu seria mais seletivo e falar, esta cerveja é boa. E aqui eu coloquei, né, a famosa placa, né? Proibida a entrada, porque você já viu que quando a gente tem um determinante, um artigo, numeral, enfim, um pronome ali antes, o que vai acontecer? A palavra vai fazer a concordância. Então, proibida a entrada. Se não houvesse esse a, proibido a entrada. E vamos agora para a concordância da palavra mesmo. Ai, essa palavra famosa, essa palavra odiada por alguns, amada, mas assim, o mesmo tem seu lugar. Hoje nós vamos colocar o mesmo no lugar dele, né? Na função dele. Você vai aprender a utilizar a palavra mesmo da maneira correta e não da maneira equivocada, né? Nós vemos tanto essa palavra aí utilizada de maneira errada nos textos jurídicos, é o mesmo para cá, o mesmo para lá. É hoje que você vai aprender a usar essa palavra, vai parar de escrever o mesmo de maneira errada, tá? Então vamos lá. O mesmo, ele pode ter sentido de próprio ou de fato, realmente, como se fosse uma confirmação. Quando o mesmo tiver esse sentido de próprio, tá? Vai variar, vai fazer a concordância plural singular. Então, vamos lá. Elas mesmas fizeram o trabalho. Elas próprias fizeram o trabalho. Pegou aí? Então, quando você puder trocar por próprias, própria, vai fazer essa concordância dependendo da frase. Elas fizeram o trabalho mesmo. E aqui esse mesmo tem sentido de realmente, de fato. E aqui o mesmo não varia, tá? Então vai ficar sempre mesmo. Então, de fato, elas fizeram o trabalho. Os advogados vão mesmo ao gabinete do juiz. Então, realmente os advogados vão ao gabinete do juiz. Eu gosto mesmo dela. Então, de fato, realmente, eu gosto dela. E aqui a gente já viu qual é o uso do mesmo, tá? Então, ou é para realçar, né, de fato, realmente, ou é no sentido de próprio. Então, eu mesma estudo, né? Então, eu mesma fiz o trabalho, eu mesma escrevi o texto, elas mesmas, eles mesmos. Então, tranquilo. Agora, o mesmo, presta atenção aqui no que eu vou te falar. O mesmo, meu Deus, isso vai mudar a sua vida. Eu tô te falando, advogado, isso vai mudar a sua vida, porque você não vai conseguir mais olhar para o mesmo sem vontade de assim, ó, apagar, sabe? Dar um delete, dar um negócio assim de você riscar, rasgar a folha, uma loucura na sua cabeça, porque você vai odiar esse cara. Porque muitas pessoas utilizam o mesmo da maneira equivocada, tá? Então, utilizam o mesmo no lugar de um pronome pessoal, no lugar de ele. Então, a palavra mesmo, ela não pode substituir o pronome pessoal, tá? Não pode substituir o substantivo, pronome pessoal. Não pode. Ai, Petri, por quê? Porque não é a função, não tem esse sentido, tá? Então, vamos à nossa tradicional placa, né? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Ah, eu não sei vocês, mas eu tenho medo do mesmo. Imagina que você está aí, né, saindo do seu apartamento e aí você dá uma olhadinha e você encontra o mesmo ali. Eu tenho medo do mesmo e nós temos uma comunidade que tem medo do mesmo, comunidade do Orkut, não sei se é da sua época, provavelmente não,
Mas no Orkut, nessa rede social que era tão amada, tão legal, nós tínhamos a comunidade Eu Tenho Medo do Mesmo. Eu faço parte dessa comunidade e agora eu convido a você a se juntar à comunidade contra o mesmo, porque a nossa luta continua, tá? Então, eu tenho medo do mesmo, você vai parar de usar o mesmo para tudo, que as pessoas utilizam o mesmo para tudo. Como nós vamos reescrever essa placa de elevador? Você não vai mais conseguir olhar para a placa do elevador sem sentir essa vontade de arrancar a placa e reescrever a placa. Eu estou te dizendo, toda vez que você olhar para a placa de elevador, você vai se lembrar de mim. Você vai se lembrar daquela aula do mesmo, que a professora ensinou a usar o mesmo da maneira correta. Ah, não sei, não é um caminho sem volta, tá? Você vai entrar para o nosso movimento. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aí o pronome pessoal, ou você vai colocar um substantivo, vai escrever da maneira normal, gente, da maneira que você escreveria sem ter essa loucura antes de colocar o mesmo. Então, antes de entrar no elevador, verifique se ele encontra-se parado neste andar. Simples assim, gente. Ah, mas eu vou usar ele. Nossa, parece tão informal. Gente, ele pronome pessoal. O pronome pessoal está na língua portuguesa, é o correto, tá? E eu vou dizer uma coisa a você. Chique, elegante é escrever bem, é escrever conforme a norma padrão. Se você está ferindo uma regra da língua portuguesa em uma tentativa de ser formal, me desculpa, mas você está sendo brega, tá? Então, ó, já estou dizendo aqui o que eu penso sobre isso. Se você quiser continuar escrevendo mesmo, faça aí conforme a sua vontade, mas de acordo com a norma padrão, você não pode utilizar o mesmo, nesse sentido. Então, antes de entrar no elevador, ou antes de entrar, verifique se o elevador está parado neste andar. Muito mais simples, gente. Antes de entrar, verifique se o elevador está parado neste andar. Simples assim e muito mais bonito, muito mais elegante. E aí na petição, nos contratos, né, principalmente nos contratos, a gente vê esse mesmo, né, como um sinônimo ali. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar o mesmo por um pronome ou por um sinônimo, veja só. Conversamos com a vítima e a mesma confirmou o ocorrido. Ai, que coisa feia. A gente vai trocar pelo pronome pessoal ela, tá? Ou a qual. Conversamos com a vítima e ela confirmou o ocorrido. Ou ainda, conversamos com a vítima, a qual confirmou o ocorrido. Olha que elegância. Você usa um pronome a qual, um pronome relativo a qual. Conversamos com a vítima, a qual confirmou o ocorrido. Muito mais elegante, muito mais bonito do que colocar o mesmo ali, né? Vamos trocar também por sinônimo. Então, o imóvel não estava dentro das condições de uso. Por isso, o preço do mesmo foi reavaliado. Jesus Cristo. Ó, vamos trocar por quê? Por um sinônimo. Qual que é o sinônimo? Qual pode ser o sinônimo aí de imóvel? Bem, né? Móvel, imóvel, bem, enfim. O imóvel não estava dentro das condições de uso. Por isso, o preço do bem foi reavaliado. Muito melhor essa frase, né? Então, você já viu aí que existem maneiras de você tirar esse vício, né, do mesmo nas petições. Às vezes fica até repetitivo, né? Uma vez ou outra, né? Tem gente que coloca uma vez ou outra. Mas tem advogados. Gente, eu vou dizer para vocês, o mesmo é uma bengala linguística jurídica. Por quê? Tem advogados que a cada parágrafo, a cada 3 frases, mete o mesmo lá. Parece que é apaixonado pelo mesmo. É hoje que essa paixão acaba, viu? O imóvel não estava dentro das condições, como já vimos. E aqui eu tenho outra frase, tá? Então, olha só. O advogado esteve aqui, entregamos ao mesmo a documentação. Ih, o mesmo estava lá em pessoa, né? Então, ó, o advogado esteve aqui, entregamos-lhe. Olha que beleza, já tivemos nossa aula do uso do lhe, né? Entregamos a ele. Que entrega algo a alguém. Logo, o verbo transitivo direto, pode ser indireto também aqui. Então, verbo transitivo indireto. Então, entregamos a ele. Quando a gente pede, né, esse complemento do objeto indireto, nós utilizamos o lhe. Volte lá na aula de colocação pronominal para entender mais sobre esse assunto. Então, vamos lá. Entregamos-lhe a documentação. Muito mais elegante, né? E aqui eu trouxe uma observação do autor José Maria da Costa, em que ele fala, né, sobre esse uso equivocado do mesmo.
Quanto à sintaxe, constitui erro frequente usar tal pronome demonstrativo sem acompanhamento de substantivo, não se podendo olvidar que mesmo não tem por função substituir ele ou este. Podemos ainda trocar por este ou esse, enfim. O réu foi até a vítima e falou com a mesma. Como nós vamos substituir isso? O réu foi até a vítima e falou com ela. Gente, muito mais simples. O simples é elegante. Eu preciso dizer a vocês, não adianta ficar emperiquitando aí a petição, floreando, querendo colocar coisas assim, palavras rebuscadas. Eu quero colocar um mesmo para parecer mais formal, mais elegante. Quanto mais você tenta fazer isso, mais brega fica a sua petição, pior é a imagem da sua petição. E lembre-se de que, no judiciário, a sua petição te representa. É simples assim. No judiciário, primeiro chega o seu texto, depois chega você. Então, as pessoas vão conhecer primeiro por meio da sua escrita. E eu pergunto, qual é a impressão você quer causar com a sua escrita? Tá? A pessoa que fica floreando naquela tentativa de parecer mais inteligente, ou a pessoa que realmente é inteligente, que sabe o que está fazendo e escreve de maneira simples, sem medo de errar, porque tem segurança do que fala. Então, confiem aqui no José Maria da Costa e a partir de hoje tirem o mesmo aí da petição de vocês. E eu coloco, corte o mesmo da sua petição, venha para o nosso movimento, vamos lutar contra o mesmo. A luta continua, viu? Tire o mesmo da sua petição. Agora vamos para outras duas palavras que também requerem um pouquinho de atenção, que é meio e bastante. Então, quando essas palavras vão fazer a concordância ou quando elas vão ficar no singular, presta atenção aqui. Elas são invariáveis quando elas tiverem o valor de advérbio. E quando elas possuírem o valor de adjetivo ou pronome, vão concordar com o substantivo. Ai, meu Deus, que bagunça. Calma que você já vai entender. É o seguinte, a gente tem os equivalentes aqui. E aí, dependendo do equivalente, vai fazer a concordância ou não, vai variar ou não. Então, quando eu digo o seguinte, tomei meia garrafa de café. Esse meia significa metade. Quando meio significar metade, ele vai fazer a concordância, ele vai variar, tá? Então, vai para o meio. Quando meio tiver sentido de um pouco, não vai concordar, vai ficar assim, ó, paradinho, igualzinho, vai ser só meio. Então, tomei meia garrafa de café, metade de uma garrafa de café. O brigadeiro leva meia lata de leite condensado, metade de uma lata de leite condensado. É meio-dia e meia, não meio, tá? É meio-dia e meia. Por quê? Porque é metade de uma hora. Estou meio chateada com meu chefe. Estou um pouco chateada com meu chefe. Ela anda meio esquecida, ou seja, ela anda um pouco esquecida. E aqui eu coloquei para vocês, né? Dica de português. Aqui a gente tem uma meia triste, quase que literalmente aqui, né? Basicamente, um desenho aqui. É um desenho feio, né, gente? Mas é para você não se esquecer mais dessa diferença. E a gente tem um meio triste, né? A pessoa um pouco triste e a gente tem uma meia literalmente chorando. Então, não se esqueça, meia triste só se você estiver falando realmente da meia soquete, né, gente? A meia soquete não fica triste. Você fica meio triste, não é meia cansada. Você não tá cansada da metade do corpo para cima ou da metade do corpo para baixo. Você está um pouco cansada, tá? No sentido aí de advérbio. Mais exemplos. Então, ela está meia triste, metade aborrecida? Não, né? Estou meia cansado também? Não tem. Então, ela está meio triste, eu estou meio cansado. E agora vamos para a palavra bastante. Ai, uma palavra tão bonita, às vezes pouco usada porque as pessoas não sabem utilizá-la. Então, quando ela for advérbio, ela vai poder ser trocada por muito. Então, o macete é o seguinte. Bastante, você vai trocar por muito. Se o muito também não variar, também o bastante não vai variar. O muito e o bastante, eles são equivalentes, tá? Então, eu falo o seguinte, estou bastante cansada. Vamos trocar por muito. Eu falaria estou muito cansada ou eu falaria estou muitos cansadas? Fica estranho, né? Não dá certo. Então, eu falaria estou muito cansada. Se o muito não variou, isso significa que o bastante também não vai variar. Então, estou bastante cansada, estou muito cansada.
Estudou bastante para a prova, estudou muito para a prova. Então, muitos não faria sentido aqui, logo, bastante não varia. Bastante ou bastantes. Então, quando bastante vai variar? Quando ele exercer função de adjetivo e for sinônimo de suficiente. Suficiente, aí ele vai variar. Muitas pessoas nem sabiam, né, desse significado, é um significado pouco usado, na verdade. Então, lá na petição, quando o advogado escreve bastante procurador, esse bastante, ele tem sentido de suficiente. Então, procurador apto, né? Procurador com poderes suficientes ali no processo. Então, significa procurador apto em outras palavras. Só que, como eu disse, quando puder ser trocada por suficiente, vai variar. Então, bastantes procuradores. Por quê? Procuradores aptos, procuradores suficientes. Olha o plural aí. Então, bastantes procuradores se for mais de um procurador. O advogado apresentou razões e provas bastantes ou suficientes para defender o réu. Logo, né, se for possível trocar por suficiente, você vai fazer aí a concordância nominal, a depender do que está escrito, né, plural ou singular. E ele também pode exercer função de pronome quando for, né, trocado por muitos. Então, a mesma regra que eu falei no começo, troca por muito. Se o muito variar, o bastante também vai variar. Se o muito não variar, o bastante também não vai variar. E aí você troca por suficiente. Ah, fez sentido, porque às vezes você vai colocar suficiente e não faz sentido na frase. Ah, troquei por suficiente. Beleza, suficiente variou, vai para o plural, também vai para o plural bastantes, tá? Então, compramos bastantes livros, compramos muitos livros. Eles possuem bastantes funcionários, muitos funcionários. Conversamos sobre bastantes assuntos, conversamos sobre muitos assuntos. E aí, como eu falei, o macete, se bastante puder ser trocado por muitos, ele também irá variar. E aí, caso contrário, não varia. Então, gente, ó, bastante e muito são equivalentes. Então, você troca o muito, vê se faz sentido no plural, se fizer o bastante também vai fazer. E aí também quando, em alguns casos, principalmente no texto jurídico, você pode trocar aí por suficiente e ver se faz sentido ou não. Opa, troquei bastante por suficiente, fez sentido, a palavra está no plural, suficientes ficaria no plural, beleza, bastantes também vai para o plural. E povo, vou falar aqui, menos, trouxe essa palavra especialmente porque eu preciso dizer, não existe menos. Advogado falando menos, pelo amor de Deus, até coloquei que ele dá seja de menos, e nem seja, né, gente, seja. Então, seja menos, não seja menos. Por favor, isso aí é a saladinha no dente que faz você passar vergonha, tá? Então, não existe menos. Há menos chances nessa partida. Há menos chances de êxito nesse processo, por exemplo. Então, sempre menos, uma palavra invariável. Agora, um outro erro comum, até uma dúvida, né? O grama ou a grama, olha só. Quando tiver sentido de gramínea cultivada em áreas como jardim, será um substantivo feminino. Então, a grama do vizinho é sempre mais bonita. A grama, gente, grama mesmo, tá? A grama de futebol, de campo de futebol. Quando tiver sentido de unidade de medida de peso, será um substantivo masculino. Então, balança, lembre-se da balança. Quero 300 gramas de presunto. Por favor, 200, masculino, gramas de queijo ralado, tá? Em áreas como jardim, será um substantivo feminino. Então, a grama do vizinho é sempre mais bonita. A grama, gente, grama mesmo, tá? A grama de futebol, de campo de futebol. Quando tiver sentido de unidade de medida de peso, será um substantivo masculino. Então, balança, lembre-se da balança. Quero 300 gramas de presunto. Por favor, 200, masculino, gramas de queijo ralado, tá? Bem básico isso aqui, a gente aprende até lá no ensino médio. E depois que a gente aprende, a gente já vai à padaria já com outro vocabulário, né? Tem gente até que faz meme com isso. Eu trouxe até uma foto aqui para vocês não se esquecerem mais, tá? Ó, 200 gramas, balança, 200 gramas
a graminha, né? A grama mesmo, a grama do vizinho, a grama do campo de futebol. E a expressão haja vista, uma expressão bem comum aí na redação jurídica, ó, no sentido de tendo em vista, deve-se usar a forma estereotipada, haja vista e não haja visto. Exemplo, haja vista o ocorrido e não haja visto o ocorrido, haja vista o ocorrido, tomamos as cautelas de praxe. Não confunda, tá? É possível a locução verbal haja visto, mas aí como sinônimo de tenho visto. Então, espero que você haja visto o acidente, ou seja, tenha visto o acidente, tá? E, por fim, a palavra obrigado, que também traz bastante confusão aí na concordância do dia a dia. Então, primeira coisa que você precisa saber, tá? Obrigado. De onde vem, né? Por que a gente fala obrigado? Quando alguém faz um favor, né, pra gente. Então você me fez um favor e eu falo muito obrigado. Em outras palavras, eu estou dizendo, eu estou obrigado a você. Eu te devo uma. Você me fez alguma coisa, eu te devo uma. É isso aí mesmo, tá? Então eu estou obrigado a você. Por isso que mulheres falam obrigada e homens falam obrigado. Eu só decorei. Tem vezes até que me confundo. Por isso que agora você vai entender. Se eu falasse eu estou obrigado a você, vocês falaram, prof, mas você deveria falar no feminino, né? Porque você está obrigada. Isso mesmo, tá? Então, por isso que mulheres falam obrigada e homens falam obrigado. E aí, essa palavra obrigado também vai para o plural. Pasme excelência, diz que vocês gostam, né? Vocês gostam de um pasme excelência. Pasme excelência, obrigado, vai para o plural. Então, imagine, né, que você está talvez num evento, você está dirigindo uma palestra, alguma coisa, um time, e aí você vai falar, né, em nome de outras pessoas, e aí você fala, nós estamos muito obrigadas. Por quê? Porque elas estão obrigadas a você. Então, muito obrigadas, nós dissemos, ou disseram elas. Muito obrigados. Então, uma equipe, um time, alguém fala, né, em nome do time. Muito obrigados. Gente, parece estranho. Mas existe muito obrigados, disseram eles. Inclusive, é a forma correta se você falar aí, né, no plural, em nome de mais uma pessoa. E vou aproveitar aqui até para dizer, prof, qual é a resposta correta, né? Então, a pessoa fala muito obrigada, né? Muito obrigado, obrigada, obrigado, dependendo se for feminino ou masculino. E eu respondo o quê? Geralmente se responde de nada. Por quê? Porque esse de nada é como se você dissesse o seguinte, não, você não me deve nada. Então eu falo, muito obrigada. Você me fez um favor, muito obrigada, estou obrigada, você te devo uma. E aí você fala, não, vai em paz. De nada, eu estou tirando esse favor, a gente está aqui, ó, no mesmo patamar, você não me deve nada, de nada, tá? Ou não tem de quê, não me deve nada, tá? Nesse sentido. Por isso que não faz sentido você falar, a pessoa disse muito obrigada e você diz, obrigada eu. Porque você fez o favor e você ainda está obrigada àquela pessoa. Então, obrigada eu, gente, é feio, é estranho, não faz sentido, sabe? Então, quando alguém, né, falar muito obrigada a você, prefira dizer de nada, não tem de quê, ou eu que agradeço. Eu que agradeço, imagina, eu que agradeço, tá? Vai em paz, segue aí a sua vida. E eu que agradeço agora a sua atenção, muito obrigada por essa aula, espero que você tenha aproveitado o conteúdo, faça os exercícios e saia por aí arrasando, falando concordância nominal da maneira correta, como poucos fazem, e lembre-se de não usar o mesmo nas suas petições. Um abraço e até lá!